Me diga aí um número que quando você eleva ele ao quadrado, o resultado é 1. Essa é fácil. A resposta é o próprio número 1. 1 ao quadrado dá 1. Muito bem. Diga mais outro número agora. Quando você eleva ao quadrado, dá 1. Oxente, tem outro, é? Eu só conheço o número 1. Tem outro sim, mas tudo bem, porque todo mundo esquece dele. É o -1. Você lembra lá da regrinha da escola que sinal negativo com sinal negativo dá positivo, né? Então, -1 vezes -1 é igual a 1, positivo. A pergunta que eu fiz no início pode ser traduzida como uma equação. X ao quadrado igual a 1. Então, eu pergunto qual é o valor de x. Essa é uma equação do segundo grau. Por conta disso, ela precisa ter duas soluções, que no caso são 1 e -1. E quem está dizendo isso não sou eu não, viu? Quem falou isso foi um cara chamado Carl Friedrich Gauss, no chamado Teorema Fundamental da Álgebra. Esse teorema diz que uma equação polinomial de grau n possui precisamente n soluções, não necessariamente distintas. Mas é incrível como quase todo mundo esquece dos números negativos nas soluções dessas equações. Talvez porque os números negativos, apesar de serem comuns, não são tão comuns quanto os números positivos. Então a gente acaba lembrando primeiro deles. E cá entre nós, à primeira vista, os números negativos são um pouco estranhos, né? Tipo, faz sentido eu falar que eu tenho 5 maçãs, mas não faz sentido eu falar que eu tenho -5 maçãs. Como assim? Uma quantidade negativa? Isso é tão irreal, né? Mas à medida que você vai se familiarizando com esse conceito, você percebe que os números negativos são muito úteis para coisas tipo representar dívidas. Ao invés de na sua conta bancária constar que você deve R$50, eles podem dizer que você possui -50, o famoso saldo negativo, que a gente que é liso já está bem acostumado com isso, né? Agora, os números negativos, você deve lembrar lá da escola, que eles têm uma propriedade que toda vez que você multiplica dois números negativos, o resultado é sempre positivo, porque aí você multiplica os sinais deles, né? E menos vezes menos é positivo. Um número negativo ao quadrado vai resultar sempre em um número positivo. E sabe por que isso é um problema? Porque se eu perguntar, por exemplo, para você, qual é o número que quando você eleva ao quadrado, o resultado é -1? Esse número não pode ser 1, porque 1 ao quadrado é o próprio 1. E também não pode ser -1, por conta dessa propriedade que eu comentei, que os números negativos ao quadrado sempre resultam em números positivos. Então, -1 ao quadrado também é 1. Agora lascou, né? Não é -1, também não é 1. E agora é o quê? Qual é, então, o número que quando a gente eleva ao quadrado, o resultado é -1? Qual é a solução dessa equação? Vigi, não pode ser um número positivo e nem um número negativo, porque os dois, quando elevar ao quadrado, vai dar um número positivo. Então, não existe, não tem solução aí essa equação. Não tem solução. Essa é a sua resposta final? Diante de toda a história e de todas as demonstrações do Teorema Fundamental da Álgebra, olha o nome do bicho, Teorema Fundamental da Álgebra. O bicho é importante. E segundo esse teorema, essa equação precisa ter duas soluções. Você então tem coragem de olhar para mim e contradizer o Teorema Fundamental da Álgebra? Você tem coragem de olhar para Gauss? Você tem coragem de olhar nesses olhos e dizer que x ao quadrado igual a -1 não tem solução? Tá, mas se não é 1 e nem -1, então que solução é essa? É aí que a gente vai precisar definir um novo conjunto numérico. A gente define um número que, quando elevado ao quadrado, resulta em -1. E chamamos esse número de i.
i ao quadrado é igual a menos 1. E aí, então, as soluções dessa equação vão ser i e menos i. Ambos, quando elevados ao quadrado, resultam em menos 1. Pere, mas se i ao quadrado é igual a menos 1, isso significa que i é igual a raiz de menos 1. Então i é um número com raiz quadrada negativa. Mas isso não existe. Existe sim, não venha com fuleiragem não, que eu acabei de definir. Se eu definir, então existe. Oxente. Vigia assim, isso pode só definir as coisas e pronto. Então se for assim, menina, eu vou me formar em matemática, que eu acho que eu sou boa, viu? Não, também não é assim. O número i não foi um negócio que eles tiraram do nada dentro do furico. Eles tiveram que pensar fora da caixa para chegar nesse número i. Porque, olha, veja o seguinte, se eu pegar 1 e elevar ao quadrado, o resultado é 1, positivo. Se eu pegar menos 1 e elevar ao quadrado também, o resultado é 1, positivo. Não importa o que eu faça aqui nessa reta numérica, sempre que eu realizar a operação de multiplicação 2 vezes, eu vou chegar no resultado positivo, não importa o que eu faça. Mas quem disse que a gente precisa ficar preso na reta numérica? E se a gente fizer uma rotação em torno do eixo real? A gente faz 2 rotações de 90 graus partindo do número 1. E aí a gente vai parar no menos 1. Isso é que é o número i. É uma rotação de 90 graus partindo do eixo real. E se a gente fizer 2 rotações de 90 graus partindo do 1, ou seja, i ao quadrado, o resultado é menos 1. Tá vendo como toda a construção do número i faz sentido? Não é só uma definição avulsa. Agora, é de partir o coração o nome que deram para o bichinho. Número imaginário. Esse nome é detestável porque dá a impressão de que os números imaginários só existem na imaginação, quando na verdade eles são tão reais quanto os números reais. E eu falei números imaginários no plural porque existem infinitos deles. Todo esse eixo é chamado de eixo imaginário e ele é perpendicular ao nosso eixo real. Esses 2 eixos formam um plano, de forma que qualquer ponto nesse plano é um número que possui uma parte real e uma parte imaginária. É o que a gente chama de número complexo. Quem diria que os números são bidimensionais, né? Os números complexos e imaginários são muito úteis em diversas áreas da física quântica e mecânica ondulatória, e eles são utilizados especialmente para descrever rotações. Até porque a própria definição do número i partiu de uma rotação em torno do eixo real, né? Pode ser um pouco estranho à primeira vista encarar números dessa forma, como sendo formados por 2 eixos perpendiculares, um eixo real e outro imaginário. Mas você lembre que certa vez também foi difícil para você aceitar a ideia de números negativos, mas agora você os vê realmente como números concretos e com significado. Da mesma forma, os números imaginários são tão reais quanto os números reais, positivos ou negativos. Se você gostou desse vídeo, deixe o like e se inscreva no canal.